Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Ao meditarmos na palavra de Deus, especialmente no dia de hoje, Lucas capítulo 6, versículos... Está errado ali, é capítulo 6, 17 a 26, sobre este tema que eu preparei. Uma pergunta: você é feliz? Deus abençoe nossa meditação. Amém. Meus irmãos, eu vou contar algo aqui para vocês como história, porque é assim que eu ouvi. Conta-se que certa vez, num culto, um senhor que estava participando queria ser batizado. Era daquelas igrejas onde existia um tanque para que as pessoas pudessem ser batizadas por imersão. Então elas eram deitadas e ali afogava-se a velha natureza para surgir então a nova natureza, nova pessoa aí que serviria a Deus em alegria. Pois bem, o pastor convidou o homem, os dois entraram dentro do tanque e então o pastor disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deitou ele. E começou a falar com a congregação, com o homem ainda debaixo d'água. Falou e conversou com as pessoas, e as pessoas começaram a ficar aflitas, porque o homem estava debaixo d'água ainda, e ele começou a ficar nervoso também, começou a tentar levantar por conta própria, e o pastor não levantava, e naquela aflição, de repente o pastor resolve levantar, e ele dá um suspiro assim, quase que com raiva do pastor. Então o pastor diz assim: a vida cristã é assim, você precisa desejar a vida eterna como você desejou o ar para você respirar, porque essa vai ser a sua vida, a vida eterna. Deseje ela, busque ela, como você busca o ar para você respirar. Você vai viver para Jesus todos os dias da sua vida, tanto agora como na eternidade. É uma história, mas ela nos ajuda também a entender a profundidade do texto que nós lemos. Jesus é o protagonista da história. Um pouco antes do nosso texto, Jesus sobe para o monte, ora, e então, depois de conversar bastante com Deus, ele escolhe 12 discípulos para serem os seus seguidores. Então ele diz assim o versículo 17, ele desceu do monte com eles, ou seja, com os 12 que ele havia escolhido, e na planície ele encontra um monte de gente, pessoas que vieram de todos os lugares para serem curadas e para ouvir a palavra que Jesus tem para dizer. Jesus tem então diante de si pessoas das mais diversas regiões e com os mais diversos desejos ao buscar Ele, mas especialmente foram ali porque queriam ser curados. E Jesus não nega, ele simplesmente faz aquilo que as pessoas vieram buscar. Ele cura as doenças, ele expulsa os demônios. Algumas pessoas nem sequer recebem a bênção de Jesus, eles tocam na veste e eram curados. Jesus dá o que eles vêm buscar. Porém, Jesus também aproveita o momento para ensinar aquelas pessoas. Versículo 20 ele diz assim: Jesus olhou para os seus discípulos e disse, então ele tem os olhos fixos nos seus discípulos, mas ele está falando para a grande multidão. E aqui nós temos então o que é chamado o Sermão da Planície. Vocês conhecem o Sermão do Monte, não é verdade? O Sermão do Monte é um pouquinho diferente, ele é maior do que esse aqui. Esse aqui só tem 4 bem-aventuranças. No Sermão do Monte, em Mateus 5, são 8 bem-aventuranças.
E aqui também há os ais, ou seja, as condenações, diferente também lá do texto do Sermão do Monte. O que se sabe é que provavelmente Jesus pregou este sermão mais de uma vez, não só no monte, mas também aqui na planície, e depois os seus seguidores também pegaram estas informações, estes sermões, e anunciaram nas outras comunidades para que todos conhecessem este ensino especial da palavra. E o que Jesus tem para dizer é importante. Ele olha para as pessoas, ele quer que as pessoas prestem atenção naquilo que ele está ensinando. E o ensino de Jesus choca as pessoas, porque ele inverte valores. Ele vai falar de alegria, que felizes são pessoas que naturalmente seriam tristes, sofredoras. Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Se vocês olharem lá no texto do Sermão do Monte, tem uma pequena diferença. Felizes são vocês, diz lá, os pobres de espírito, porque de vocês é o reino de Deus. Por que Lucas subtraiu essas palavras? Porque ele queria também que as pessoas entendessem que pobres não eram só de espírito, eram também materialmente, fisicamente. É um evangelho que se volta, sim, para as pessoas marginalizadas, para aqueles que eram esquecidos, para aqueles que não tinham mais esperança. Lembram que Lucas escreve este evangelho para Teófilo e para a comunidade de gentios, que não estavam incluídos no povo de Deus. Por isso ele precisa dizer a essas pessoas, a partir daquilo que Jesus disse, que eles também podem ser filhos de Deus pela fé em Jesus. Não é o sangue que determina a salvação, é a fé que o Espírito Santo cria nos corações daqueles que são chamados filhos de Deus. Então Lucas diz claramente, olhando para os discípulos, Jesus diz: felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Então, para ir para o céu, para receber o reino, tem que ser pobre. É isso que Jesus está dizendo, não é verdade? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. O ensinamento é um pouquinho mais profundo. Aqui Jesus fala de confiança. Aqui Jesus fala de entrega. Aqui Jesus fala do esvaziar-se para colocar a esperança em Jesus. Porque muitas vezes as pessoas vão atrás de Jesus querendo vida boa. E Jesus desvia o olhar daquelas pessoas. Muitos foram curados, mas ele se dirige a essas pessoas e diz assim: ó, felizes são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Porque há algo além desta vida. Porque há algo além deste mundo que a gente vive, onde a gente sofre com a pobreza, onde a gente sofre com tristeza, onde a gente sofre, às vezes, injúrias, ódio, rejeição, insultos. Há algo além disso. Jesus quer que os seus discípulos e as pessoas que estão ouvindo este sermão possam olhar para o céu como sua herança, como sua morada eterna. Porque no mundo nós vamos passar por aflições. Pensem naqueles que foram curados um pouquinho antes aqui no texto. Vocês acham que eles não morreram? Momentaneamente o problema deles foi solucionado, Jesus curou as suas doenças, mas um dia eles morreram, de outra coisa, de uma febre ou até de velhice, mas morreram.
Por isso o apóstolo Paulo nos alerta: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Jesus direciona o nosso olhar e a nossa esperança para a vida eterna. Por isso, mesmo sendo pobres, Jesus diz: vocês são felizes, porque pobreza é circunstância da vida, ela faz parte, e pode ser mudado, ao longo da nossa vida. Alguns de nós já fomos bem pobres, hoje nós temos uma condição melhor. O que Jesus alerta é para que mesmo em dificuldades nesta vida, nós jamais percamos a certeza de que um dia nós vamos estar lá no céu com Jesus, onde a alegria será eterna. As circunstâncias aqui não devem dominar a nossa vida, porque elas são circunstâncias. O que deve dirigir a nossa vida é o reino dos céus, que nos foi preparado por Jesus, que nos foi prometido e que está resguardado para todos os seus filhos, para aqueles que confiam nele como seu Salvador. Por isso, mesmo em meio às dificuldades, que bom que vocês são felizes, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. De novo, eternidade. Lá não tem escassez de alimento. Felizes são vocês que agora choram, porque vocês vão rir. Na eternidade, a alegria será eterna e completa. O Senhor Jesus inverte os valores, porque o reino dele é diferente. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Felizes são vocês quando vos rejeitarem. Quem pode ser feliz assim? Na verdade, quando nós avaliamos a felicidade que o mundo nos apresenta, é exatamente o contrário. Felizes são os ricos, felizes são os que têm a barriga cheia, felizes são os que estão participando das festas, felizes que são aqueles que recebem muitos likes, felizes são aqueles que têm muitos amigos, que fazem parte do povão, que estão lá no meio de todo mundo. Felizes são estes. Mas Jesus, contrariando a lógica humana, fala de outro tipo de felicidade, de alegria. Vocês já foram excluídos de algum grupo por serem cristãos? Vocês já foram perseguidos porque deram testemunho da fé de vocês no trabalho? Tiraram vocês do grupo porque vocês disseram Deus os abençoe? Nós estamos vivendo num país cristão e graças a Deus, nosso país ainda é cristão. Mas existem situações onde sim, as pessoas são excluídas, onde as pessoas são rechaçadas, onde as pessoas recebem maus tratos porque são cristãos. E o que Jesus fala dessas pessoas? Fiquem felizes, porque mesmo recebendo rejeição, vocês deram testemunho da fé. O que Jesus incentiva, gente, é fazer o certo, mesmo que sejamos
colocados de lado. É dar testemunho da fé, mesmo que isso signifique que alguns amigos deixem de andar com a gente. Porque se deixarem, porque estamos confessando Jesus como nosso Salvador, nem merecem ser chamados de amigos. Escolhas. Escolhas que precisam ser feitas. Escolhas que Jesus quer que eu e vocês façamos. Porque a gente percebe pelas outras leituras como é o caminho daqueles que abandonam Deus. Jeremias e o texto do Salmo falaram que o caminho deles é um caminho tortuoso. Eles são como uma planta no deserto, colocada em terra salgada. Elas não dão nada que presta. E eu tenho certeza que nenhum de vocês deseja ser assim. Por isso Jesus nos alerta a confessarmos a Ele, a nos apegarmos à sua palavra, a nos entregarmos sim ao estudo e à meditação e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque se assim formos, nós seremos como uma árvore que é plantada na beira de um riacho, que no devido tempo dá o seu fruto, que quando vêm as tempestades não se abala, porque está perto da fonte de águas perenes, fonte de um amor incompreensível, o amor de Deus. Porque é só Ele que nos sustenta em todas as atrocidades da vida. Então o convite que Jesus faz é para que a nossa alegria, a nossa felicidade esteja em fazer a vontade do Senhor, em crer nele e em continuar firmes, mesmo em meio às dificuldades. Porque o desafio é esse: confiar em Jesus, apesar do mundo em que vivemos, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar dos tombos que levamos ao longo da jornada. Confiar, porque é Deus que nos sustenta e é Deus que nos vai levar desta vida para a melhor vida. Os ais que são aqui mencionados, eles também nos levam à reflexão. Ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Então, pastor, quer dizer que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno? Não é isso. A questão aqui é confiança. A questão aqui é dependência do Senhor. É firmeza diante das dificuldades. É entregar-se ao Senhor. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Ai de vocês. Jesus tinha diante de si uma multidão que queria ter os seus males curados. Jesus deu a eles isso. Mas Jesus, na sua pregação, lança o olhar dessas pessoas para a eternidade, para que eles permaneçam firmes, mesmo diante das dificuldades, porque o céu nos está resguardado como herança. Ali, o ladrão não rouba e a traça não corrói. Esta promessa feita por Jesus deve alimentar a fé daqueles cristãos, para que eles não pereçam diante das dificuldades. Meus irmãos, Jesus olha para nós e diz a mesma coisa para nós hoje. E por isso eu fiz esta pergunta como
introdução à mensagem. Vocês são felizes em Jesus, por ter Jesus, por confiar em Jesus, por pertencer a uma igreja, à família de Jesus? Se vocês são felizes, então, meus irmãos, que bom. Jesus também está feliz com vocês. E Ele deseja que vocês permaneçam firmes neste caminho. Porque no mundo vão continuar existindo doenças. No mundo nós vamos enfrentar dificuldades. Neste mundo vamos enfrentar desavenças. Felizes são aqueles que, mesmo passando pelas dificuldades, permanecem firmes na fé. É claro que se confiarmos em nós mesmos, nós estamos perdidos. Por isso o Senhor vem ao nosso encontro. O próprio Jesus, que diz: felizes são vocês os pobres, Ele assumiu a forma humana, fez-se pobre para nos tornar ricos em graça e misericórdia. Então, que a nossa vida seja direcionada com os olhos voltados para a eternidade. Que eu e vocês permaneçamos firmes, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos. E se nós cairmos, irmãos, temos um Deus rico em perdão, em graça e misericórdia. Ele nos estende a sua mão e nos coloca de volta em seu caminho, porque não quer que nenhum de nós se perca, mas deseja que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade e um dia sejamos recebidos no reino eterno de Deus. Você está fraco? Você está triste? Alegre-se, porque Jesus está aqui presente. E na Santa Ceia, Ele vai alimentar a nossa fé com seu corpo e sangue, para que assim, fortalecidos nessa fé, possamos ir para a nossa casa, ir para o nosso trabalho, continuar a nossa vida, na certeza de que Deus está conosco e que é dele que vem a nossa alegria. Que lá possamos continuar dando testemunho da nossa fé, que em todos os momentos falemos que Jesus é o nosso Salvador, mesmo que isso signifique ser colocado de lado, ser excluído do grupo, ou ser rechaçado diante das pessoas. Que nossa maior riqueza seja o céu, e que em Jesus esteja a nossa confiança. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A paz de Deus, ela vai muito além do nosso entendimento humano. Que essa paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.